Será que você é um fracassado de mais de 30 anos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos, e hoje a gente vai falar sobre esse tema polêmico que está pipocando na internet, tanto aqui no YouTube quanto em outras plataformas, que é a pessoa que não conseguiu obter sucesso a partir da casa dos 30, né? E eu vejo muita dicotomia, desculpem a expressão, cagação de regra a respeito desse tema, e hoje eu quero fazer uma análise sensata e emitir a minha opinião pessoal, é o jeito que eu vejo esse tema, e espero poder agregar algo de útil na vida das pessoas. Afinal de contas, a utilidade está diretamente relacionada ao sucesso, né? Que é o que a gente vai falar hoje em dia. Então vamos lá. Antes da gente definir o fracasso, a gente tem que lembrar que a coisa não é preto no branco. Se você não tem sucesso, logo você é um fracassado. E não é bem assim. O indivíduo pode viver uma vida que é considerada mediana, não está lá do lado do espectro do fracasso, e ainda assim ele não ser uma pessoa bem sucedida, né? E quando a gente fala de sucesso ou fracasso, o que a gente tem como métrica para poder avaliar se o indivíduo está bem sucedido na vida ou não, né? Então a gente tem que ter um parâmetro, um meio de comparação para a gente poder definir o que é fracasso, o que é sucesso, e não é uma regra geral, porque o indivíduo pode ser bem sucedido na área financeira e ser um fracasso completo na área da inteligência emocional. O indivíduo pode ter uma inteligência emocional aguçada, bem aquilatada, mas ele é fracassado financeiramente. E existem várias formas de sucesso que vão muito além do financeiro e do emocional. Tem o interpessoal, tem o sucesso intelectual. Para a sociedade, a gente tem que ser bem franco, o sucesso é o resultado, né? O resultado grita mais do que qualquer outra coisa. Você pode falar chinês e eu posso falar português. Se você é bem sucedido, eu vou reconhecer o seu resultado e eu vou respeitar o seu resultado, a não ser que eu seja uma pessoa invejosa que se incomoda com o sucesso alheio. Então a sociedade busca, especialmente do homem, o resultado. Você tem que provar, porque as mulheres elas simplesmente são. Elas nascem e têm um valor inerente. O homem, ele tem que batalhar, se tornar, provar, conquistar, porque o grau de sucesso de um homem está diretamente relacionado à utilidade que ele tem para o mundo. Se você acha isso injusto, né, esses papéis de gênero e esse duplo padrão é muito questionado dentro do universo dos direitos dos homens, mas se você acha isso injusto, o que eu sugiro para você é que em tempos de direitos iguais, se isso te incomoda tanto, né, assim, é você começar a cobrar da mulher a utilidade que o homem tem que oferecer para a sociedade para ele ser alguém. Nunca querer ser tratado como uma mulher e querer ter um valor inerente simplesmente por ter vindo ao mundo, né? Até porque uma crítica que tem sido feita tanto por mulheres quanto por homens é que hoje está tendo uma infantilização da mulher. A mulher está sendo tratada como criança. Você, homem, vai querer se nivelar por baixo? Eu acho que a gente tem que cobrar da mulher, se você acha que tem que ter realmente essa igualdade de gênero, para que ela seja útil para a sociedade também, tá? Então, o primeiro ponto é o resultado. A sociedade vai analisar aquilo que você apresenta de fato, e não aquilo que você brada a sete ventos, tá bem? Uma outra coisa que eu vejo com muita frequência, quando se fala de sucesso, casa dos 30, é se o indivíduo mora ou não mora na casa dos pais. Uma das experiências que mais elevou a minha autoestima e que mais me deu autoconfiança foi eu ter saído de onde eu moro hoje, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Eu morava sozinho, tá? Mas eu tinha um círculo familiar, um círculo de apoio na minha cidade. Mãe, vó, né? Ainda que eu me sustentasse, a gente, quando tem um círculo de apoio, a gente não sente o gosto e as tribulações que vêm da independência completa, quando é você por você mesmo. Então eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá há bastante tempo, voltei só por causa da pandemia, e lá não tinha com quem contar, nem para comer ali alguma coisa, né? Igual quando a gente mora perto dos pais, ainda que a gente mora sozinho numa cidade pequena, a gente pode ir lá comer de vez em quando, a gente sabe que tem um porto seguro, né? Então eu acho uma experiência muito agregadora, porque você aprende a confiar em si mesmo. Hoje, se eu falar assim, eu vou colocar a mochila nas costas e eu vou lá para Curitiba, começar minha vida do zero. Eu sei que eu posso porque eu já vivi essa experiência. Eu já tive a prova da minha capacidade. Então, realmente, você se mudar, ir para longe da casa dos seus pais, para outra cidade, para outro estado, traz um nível de autoconfiança e autoestima que, às vezes, a pessoa que nunca teve esse grau de independência, né, viveu uma vida que o indivíduo depende só dele mesmo e não tem para onde correr, talvez quem vive com família não entenda como isso pode ser construtivo para você. No entanto, as coisas não são
preto no branco. Se você, vou exemplificar, vai imaginar. Porque as pessoas querem receita pronta das coisas, né? Se eu faço isso aqui, eu sou bem sucedido. Se eu faço isso aqui, eu sou um fracassado. Não é assim que funciona. Tudo depende de muitas variáveis. A vida do ser humano é muito individual. Veja bem, imagine você que tem 30 anos e dentro da sua casa vive o seu pai e a sua mãe. Você vai ser mais ou menos respeitado se você fala com alguém: os meus pais moram comigo e eu moro com os meus pais. Embora tenham 3 pessoas na mesma casa, o jeito que aquilo é visto é muito diferente. Por quê? Porque no final das contas, não importa se você de fato está vivendo com o seu pai ou sua mãe ou não. O que a sociedade cobra do homem? A responsabilidade, né? Ele tem que ser responsável, ele tem que ser independente, ele tem que contribuir, ele tem que ser útil para ele poder ser considerado uma pessoa bem sucedida. Tá? E eu vejo que nessa crise da masculinidade, nessa vontade de se provar para o mundo o tempo todo, né? Especialmente nos jovens, e hoje 30 anos está quase jovem, né? Antigamente 30 anos tinham 3, 4 filhos, homens durões, judiados do sol, do trabalho duro. A realidade era muito diferente, até porque a expectativa de vida também era muito menor. O indivíduo não poderia, numa época em que a expectativa de vida era 45 anos de idade, ficar brincando até os 30, né? Que já era uma pessoa que tinha perdido mais de metade da vida. Então esperava-se também, até por essa questão da expectativa de vida, mudanças culturais, né? Todo um contexto, antigamente se cobrava mais do homem do que se cobra hoje. Mas não desanime. Se você está vivendo na casa dos seus pais, mas você trabalha, você tem responsabilidade com horário, você tem responsabilidade com prazo, você optou por ficar na casa dos seus pais, porque às vezes é uma casa grande, às vezes seus pais já são idosos, dependem de você para cuidar deles, tem todo um contexto. E você usando essa oportunidade, você não é casado, você é um cara solteirão, você em vez de pagar aluguel, você prefere investir, aplicar o seu dinheiro no banco, que é um sinal de inteligência financeira, para poder colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Enquanto às vezes uma pessoa que tem mais de 30 anos e já mora sozinha, não tem um centavo no banco, ou muito pouco, né? Às vezes uma quantia irrelevante, 2 mil, 3 mil, 4 mil, não dá para nada hoje em dia, né? E você que está morando com a família tem muito mais êxito, se a gente for analisar o contexto geral, do que um cara que mora sozinho e está aí em frangalhos financeiramente. Se ele ficar 6 meses desempregado, ele vira mendigo, né? Então a gente tem que ver essa situação. Estar na casa dos pais ou fora dela não é indicativo de sucesso ou de fracasso. Como você maneja o seu dinheiro? A sociedade vive de quê? De aparência, né? Infelizmente é assim. Só que a gente tem que ver por trás daquilo que traz a percepção. Porque a percepção, embora em um contexto social seja mais importante do que a realidade, em longo prazo, né, não é muito bem assim que funciona. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem um carro popular muito bom, de 40 mil, né, e você está andando a pé, mas aquela pessoa está pagando aquele carro de perder de vista, enquanto você que anda a pé tem esse valor já integral do carro no banco, rendendo juros para você. Eu acho que ser bem-sucedido é você estar preparado, é você ter fontes de renda primárias, secundárias, talvez terciárias, conseguir garantir que não vai ser pego pelas peripécias da vida. Eu estava rolando o feed do Instagram e apareceu aquele ex-ator da Globo, Mário, tá viralizando nas redes sociais, perdeu casa, a casa foi penhorada, né? E ele muito revoltado e, como diz a expressão em inglês, fall from grace, né? Ele perdeu a graça, saiu da majestade e hoje vive uma vida de gente comum, perdeu a única casa que tinha e estava panfletando, né? Tentando usar da fama de outrora para se candidatar a vereador, né? Porque está passando por situação financeira calamitosa, a sina dele não foi como ele esperava. A gente, quando está no auge, né, às vezes, principalmente gente que vê muito dinheiro muito rápido, a pessoa esquece que a vida dá voltas. Hoje você pode estar muito bem sucedido, amanhã você ser um mendigo. Hoje você pode estar devendo no vermelho e daqui 10 anos você ser uma pessoa estável financeiramente e que não precisa se preocupar com conta no final do mês. Então a vida dá voltas. O que é um sinal de sucesso, na minha opinião? É antever todas essas situações para poder ficar prevenido. Quantos atores da Globo, né, já vi várias reportagens disso, estão hoje vendendo água de coco na praia, porque eles não tiveram a inteligência financeira. E hoje estão numa situação que pode ser considerada, especialmente quando a gente pega algo para comparar, comparando com o eu deles de antes, uma posição de fracasso. Então, inteligência financeira eu acho que é muito importante. Vamos falar de valores. As pessoas gostam tudo do preto no branco, né? Tudo muito certinho, como 2 mais 2 são 4. Se você é uma pessoa que não tem filhos
e não paga aluguel, na minha opinião, tá? Sem filhos e sem aluguel, é no mínimo uns 10 mil que você teria que ter de reserva estratégica. No mínimo. Sem filho, sem aluguel. No mínimo. Idealmente uns 15 a 20 mil. Tá? Se você paga aluguel, é um pouco mais difícil de juntar dinheiro. Mas vamos colocar um número só para trabalhar com uma questão mais específica, as pessoas gostam disso. E tudo depende, né? É muito difícil a gente falar com exatidão. Depende se você está morando em cidade grande, em cidade pequena. Coloca o número de 5 mil, né? Você pagando aluguel. O indivíduo que é assalariado, tem filho e paga aluguel, esse sim é compreensível que ele não tenha uma reserva estratégica considerável. Agora, o cara que não paga aluguel e não tem filho, tem mais de 30 anos, trabalha e não tem dinheiro, ele está sendo irresponsável financeiramente. E essa irresponsabilidade pode levar a um fracasso futuro, tá? Então, inteligência financeira é uma coisa que eu acho muito importante. Decisões levianas, imprudentes ou fatalidades da vida. Se você é um cara, tá, que não caiu na vara de família, que não tá com dívida nenhuma e tem um emprego, você já tá na frente de muitos brasileiros, tá? Você não é um cara bem-sucedido, mas você não é um cara fracassado, tá? Então, você tem que valorizar. Muitas vezes a gente não tem gratidão pela nossa situação porque a gente está sempre focando naquilo que nos falta, em vez de avaliarmos aquilo que a gente tem e, a partir de uma realidade objetiva, poder sempre melhorar, tá? Então, sem filho, sem dívida e trabalhando, ainda que seja um salário mínimo, você já tá melhor que muita gente. Que o fudido mesmo, o cara tá sem trabalhar, sem emprego, com mais de 30 anos de idade, morando na casa dos pais e às vezes tem filho e tá sem trabalhar. Esse, ele tá no fundo do poço, né? É o lugar que muita gente vai, muita gente está, mas ninguém gosta de comentar, que o fracasso a gente esconde e guarda pra gente, né? Mas estar no fundo do poço é uma coisa natural, o que importa é você sair dele, tá? Outra coisa muito importante, um indivíduo que tem 30 anos de idade e ele não tem, pelo menos, colocando para baixo, tá, uns 5 anos de trabalho, ele tá sendo à toa na vida, né? Porque muitas vezes a gente não leva pro lado pessoal, tá bem? Se você tá se identificando, é só mudar, não ficar com raiva daquele que tá passando a mensagem, né? Eu mesmo, como vim de um grupo alternativo, quem vem de grupos alternativos, grupos do rock ou coisas assim análogas, deve ter percebido um padrão. Deixe nos comentários se você se identifica com isso que eu tô falando. Tem aquela galera raiz, né? Aquela galera, aquela turma inicial, e tem sempre uma rotatividade, né? As pessoas vão ficando mais velhas, uns se casam, outros têm filho, outros mudam de cidade e os mais jovens vão preenchendo essas lacunas, acompanhadas também de mudanças culturais, né? Na minha época, o rock era uma coisa raiz, né? Hoje o rock tá pura lacração. Mas, lacração à parte, não é o tema de hoje, a gente nota que alguns indivíduos desses grupos não saem dele. Então você vê cara lá com 30, 32, 36, 40, andando com gente de 18, de 20, né? E sem evoluir, muitas vezes sem trabalhar, vivendo uma eterna vida de adolescente, né? E trabalha uns 6 meses, larga, fica 2 anos sem trabalhar, trabalha 3 meses. A constância é um sinal de sucesso. A inconstância pode sim ser um sinal de fracasso. Então é isso que a gente tem que ver, tá? Eu tô sendo constante, eu tô conseguindo levar a cabo as coisas que eu me proponho a fazer, eu tô me aproximando do meu objetivo ou me afastando dele? Porque bradar é fácil, né? Idealizar é fácil. Planejar é fácil. Ainda que aquele que planeja esteja um passo à frente daquele que está a Deus dará, né? Sem rumo total, o planejamento em si, sem a ação, né? Não tem muita valia não, sendo bem franco, né? Mesmo aquele que tenta e fracassa, a sociedade já é inclemente e não perdoa, imagina só aquele que fica só na área do planejamento. Então, repetindo, o resultado grita, a gente tem que focar nos resultados. E para complementar também os vídeos que estão virais na internet, tem 2 coisas que me chamam muito a atenção, tá? Que eu tenho dificuldade de conceber. Para mim, é inconcebível, acho que a palavra correta seria essa. Eu tenho dificuldade de imaginar como estar nessa posição. São pessoas que estão falando que estão perdidas, que não veem sentido nas coisas, dominadas e imbuídas de niilismo. E é uma coisa que para mim é difícil de me ver no lugar da pessoa. Porque o sentido da vida, para mim, não é uma descoberta, tá? Ela é ou uma resposta a uma pergunta. Você chega no final da vida, olha para trás e fala, o sentido da minha vida foi esse, tá? É uma constatação. Ou, no meu caso, na minha cosmovisão, é uma escolha. Então você não tem que descobrir o sentido da vida. Você, como um ser racional, pensante, que pode prever as consequências dos seus atos,
um ser humano, né, que nos difere dos animais, você pode escolher, você escolhe o sentido da sua vida. Então não existe isso estar perdido. Você vai escolher. Ah, eu tô perdido. Não, você vai escolher. O que você quer da sua vida? Põe no papel, né? Existe uma lei que fala que se a gente anota os nossos problemas, 50% deles já vão estar solucionados. O que você quer? Anota. O que você quer como profissão? Anota. Opa, eu sou um cara introvertido. Interagir drena as minhas energias. E para eu ter um bem-estar psicológico, eu quero minimizar, não estou falando de virar ermitão, tá? Seres humanos são seres sociais, e a não ser que o indivíduo seja esquizoide, que é uma disfunção, tá? Não estou falando em tom pejorativo, mas que é uma coisa que está fora da normalidade. A não ser neste caso em específico, eu acho muito difícil o indivíduo viver em isolamento completo, tá? Existem até pesquisas mostrando que você vai ter problema no seu sistema imune. Em ratos tem a desmielinização das bainhas de mielina. Então o isolamento pode causar problemas até biológicos, né? Propriamente ditos. Então realmente ele tem efeitos deletérios. Mas se analisa, ser um cara mais introvertido, mais calado, interagir te drena, você quer um emprego com menos interação social? Vai lá, pesquisa, faz um teste vocacional, identifica quais são esses empregos, qual está mais dentro das suas possibilidades de tempo, financeira, intelectual, estabelece a meta, anota a meta e seja constante até você rumar ao seu objetivo. Se é uma pessoa mais extrovertida, vai trabalhar com aquilo que já é um dom, né? Uns consideram dom, outros não. Eu acho que é uma questão de juízo de valor. Mas se você é uma pessoa extrovertida, que tem facilidade em lidar com pessoas, vai escolher uma coisa que vai te dá utilidade para essa personalidade, para esse traço de caráter, esse atributo que você tem. É jogar com as cartas que você tem na mesa. Essa também é outra coisa interessante, um sinal de inteligência. É você conseguir progredir com aquilo que você tem. Você começa com aquilo que você tem. O perfeccionismo paralisante é um sinal de fracasso na área do planejamento e pode ser, às vezes, um traço até patológico, né? O indivíduo só começa quando ele está pronto. Mas você fica pronto quando? No meio da jornada. Tá? Então eu queria pontuar, ainda que pareça um vídeo relativamente genérico, as pessoas estão colocando tudo em caixinhas. Faça isso e você é um homem de êxito. Faça isso e você é um homem fracassado. Quando na verdade as coisas não são preto no branco. Então analisa, tá? Se você é um cara com mais de 30 que não trabalha, não tem renda, mora com os pais, depende dos outros, sim, isso é uma disfunção. Se você é um cara que tem trabalho, se mantém, você pode aprimorar, vai aquilatar, construir o seu edifício, o seu legado, o seu castelo no que você tem, que é a base. Trabalha e não tem dinheiro guardado? Foca na inteligência financeira. Tem dinheiro guardado, mas tem angústia, é deprimido, é ansioso? Foca na área de inteligência emocional. E assim por diante. Tá? Então, fracasso e sucesso não são coisas bem definidas, mas aqueles que estão vivendo uma vida de inércia, de preguiça, sem responsabilidade, com prazo, com horário, tá bem? Isso é uma coisa que é intolerável na sociedade quando vem do homem. E você nunca vai conseguir ser respeitado enquanto você não tiver um grau de independência financeira e utilidade. A partir daí você já pode ter um norte. Gostaria de saber de você, a sua opinião, o que é ser um homem bem-sucedido e o que é ser um homem fracassado. Deixe nos comentários, com certeza a sua opinião pessoal vai agregar muito nesse debate e a partir daí a gente vai poder construir um diálogo valoroso para todos. Abraço, se inscreva e até a próxima. E não se esqueça de fazer parte das nossas livrarias virtuais. Manda a palavra livro no privado e saiba mais.